Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 31 de janeiro de 2024, a Igreja celebra a memória de São João Bosco, confessor e fundador. São João Bosco, cuja festa comemoramos hoje, foi uma figura ímpar nos anais da santidade no século XIX. Teólogo, escritor, pregador e fundador de duas congregações religiosas, uma masculina e uma feminina. Foi fundamental para o trabalho com a juventude operária numa época de grandes transformações. Dotado do discernimento dos espíritos, do dom da profecia e dos milagres, foi a figura mais popular da Europa no seu tempo. Nascido em Murialdo, aldeia de Castelnuovo de Asti, no Piemonte, aos 2 anos de idade faleceu-lhe o pai, Francisco Bosco. Mas felizmente a mãe, Margarida Occhiena, era uma mulher forte como a do Evangelho, que com a sua piedade profunda, capacidade de trabalho e sentido de organização, conseguiu manter a família, mesmo numa época tão difícil para a Europa como foi a do início do século XIX, dilacerada pelas cruentas guerras napoleônicas. João Bosco tinha um irmão 2 anos mais velho que ele e um meio-irmão já entrando na adolescência. A providência falava-lhe, como a São José, em sonhos. Aos 9 anos teve o primeiro, no qual, sob a figura de um grupo de animais ferozes, que sob sua ação se vão transformando em cordeiros e pastores, lhe foi mostrada a sua vocação. Trabalhar com a juventude abandonada e fundar uma sociedade religiosa para dela cuidar. Extremamente dotado, tanto intelectual quanto fisicamente, era um líder nato. Por isso, se bem que pequeno de estatura, tinha força e coragem para meter medo a companheiros da minha idade, de tal forma que quando havia lutas, disputas e discussões de qualquer gênero, era eu o árbitro dos contendores, e todos aceitavam de bom grado a sentença que eu desse. Ele dirá na sua autobiografia. Observador como era, aprendia os truques dos saltimbancos e prestidigitadores, de maneira a atrair os companheiros para os seus jogos e a sua pregação, pois desde os 7 anos que foi um apóstolo entre eles. Aos 12 anos, a mãe pôs-lhe aos ombros um bornal com alguns pertences e mandou-o procurar trabalho nas fazendas vizinhas. O adolescente perambulou pela região, trabalhando como empregado num café, como aprendiz de alfaiate, de sapateiro, de marceneiro, de ferreiro e como preceptor, tudo com um empenho exímio, que o levará depois a ensinar esses ofícios aos seus biriquini, ou rapazes, nas escolas profissionais que fundará. Recém-ordenado, Dom Bosco encontrou um guia seguro no seu diretor espiritual, São José Cafasso. Turim, como capital do reino do Piemonte, começava a conhecer a industrialização. E com isso a atrair, como ainda hoje acontece, com qualquer cidade grande, gente de todos os quadrantes à procura de trabalho. Os jovens vinham às centenas e sem família, entregues a si mesmos, sem nenhum guia moral, perdiam-se no vício e no jogo. São João Bosco começou a reuni-los em oratórios, dando-lhes instrução religiosa e cívica. De entre os melhores rapazes, escolheu vários para iniciar uma sociedade religiosa que continuasse aquela tarefa depois da sua morte. Embora os tempos fossem difíceis para a religião, obteve a aprovação da Santa Sé e da autoridade civil, apesar das ideias anticlericais desta, para a sua congregação dos Salesianos. Poucos homens terá havido que tenham odiado e combatido tanto o pecado. Até vertigens lhe produzia só de pensar nele, e muitas vezes foi ouvido a exclamar que
que preferia que se queimasse 1000 vezes o oratório, que tantos desvelos lhe havia custado, antes que nele se cometesse um só pecado. A vida de São João Bosco é um milagre constante. É humanamente inexplicável como foi que, sem dinheiro algum, conseguiu construir escolas e 2 igrejas, uma delas a célebre Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, prover de máquinas específicas as suas escolas profissionais, nutrir e vestir mais de 500 rapazes numa época de carestia. São João Bosco mantinha uma correspondência intensa, escrevendo para imperadores, reis, membros da nobreza e dirigentes da nação, com uma liberdade que só os santos podem ter. Escreveu também à princesa Isabel, recomendando-lhe os seus salesianos no Brasil. São João Bosco morreu em Turim, a 31 de janeiro de 1888, sendo canonizado por Pio XI em 1934. Uma breve prece em homenagem a São João Bosco. Do discernimento. Deus, nosso Pai, por intercessão de São João Bosco, velai sobre os jovens e conduzi-os ao vosso reino, que se sintam responsáveis pela justiça, pela paz e pela fraternidade no mundo. Que encontrem em vós segurança para suas vidas e força necessária para não se deixarem sucumbir ao mundo das drogas, do ódio e da violência. Dai-lhes, Senhor, discernimento, para que não caiam nas mãos dos que apenas visam a explorá-los inescrupulosamente, tornando-os objetos de consumo desenfreado e mão de obra barata para os seus lucros. Que os jovens dos campos e das cidades tenham os seus direitos fundamentais respeitados, encontrem o seu lugar na sociedade, realizando-se plenamente como criaturas humanas e filhos de Deus. São João Bosco, rogai por nós.